Esta semana, a Hora de Baco visita a Quinta dos Carvalhais, no Dão, e uma nova loja de vinhos, em Lisboa. Na prova dos dois ficam as escolhas de Nuno Pires e Luís Costa. A melancolia do outono pode proporcionar imagens verdadeiramente interessantes, sobretudo quando a coloração da folhagem da vinha contrasta com a rudeza do granito como este. No programa de hoje estamos no Dão. Venha daí comigo. Esta é a Quinta dos Carvalhais, por muito considerada o motor de renascimento do Dão, enquanto zona nobre para a produção de vinhos de mesa. É mais uma propriedade do universo Sograp. É reconhecido por praticamente toda a gente que a importância que foi este projeto para o ressurgimento do Dão. Lembre-se que, na altura, a região atravessava um período menos bom. Antes do 25 de Abril não era possível, por exemplo, a Sograp ter uma adega como esta. Havia um esquema de proteção, o governo protegia o setor cooperativo e só as cooperativas é que podiam comprar uva aos viticultores. O viticultor podia fazer o seu vinho, mas não podia vender a terceiros para vinificar. E foi nesse contexto dessa crise que surgiu o projeto Carvalhais. Foi importantíssimo para depois levar muita outra gente atrás do que hoje se faz bom aqui no Dão, não é? Na altura havia um setor cooperativo que vivia um bocadinho de uma vinificação em quantidade, com pouca atenção à qualidade da uva, portanto havia uma degradação da viticultura, porque era em quantidade, portanto o que interessava era vender quilos e não a qualidade. E nós viemos exatamente contrariar essa ordem de coisas. Não é? A Quinta dos Carvalhais foi adquirida em 1989 pela Sograp. Desde logo ficou traçado como objetivo implementar uma nova filosofia. Quisemos atuar em dois campos, na viticultura e na enologia. A viticultura passou muito por transformar o equipamento que havia na altura que estava degradado. Por exemplo, a Touriga Nacional aparecia pouquíssimo, porque era uma casta pouco produtiva. Pois, exato. E como era pouco produtiva, não interessava. Não interessava. Na Quinta dos Carvalhais, a Sograp procurou desde o início obter vinhos com um perfil diferente, marcadamente elegante. Começámos a extrair das castas tradicionais do Dão o melhor que elas tinham, com uma tecnologia que apelidámos de tecnologia suave, quer dizer, trabalhámos a uva com muita suavidade para não extrair as partes amargas, as partes agressivas da uva. Tudo isso, depois dando exemplo também aos outros, contribuiu para que o perfil do vinho do Dão se transformasse e hoje em dia é até uma frase atribuída ao Dão, é vinhos suaves por natureza, não é? Foi uma mudança radical. Ao longo dos anos, em Carvalhais foram realizados vários ensaios de castas. Captar as potencialidades de cada uma face ao terreno e ao clima da região, o chamado terroir, facilitou o processo de escolha. Nós, ao princípio, não sabíamos bem qual era o potencial das diferentes castas. Tivemos que ir um bocadinho às apalpas delas. Não é? E depois de termos estudado bastante a fundo o potencial das castas recomendadas, apostámos fundamentalmente em 6. 3 tintas e 3 brancas, que é a Touriga Nacional, como não podia deixar de ser, que é a grande casta do Dão, que é originária do Dão, a tinta Roriz e o Alforcheiro Preto, foram as castas que apostámos. Depois nas brancas, no Encruzado, que é a grande casta do Dão, no Verdelho, e uma casta que não é recomendada, mas é autorizada, que é o Semillon, mas é para fazer a colheita tardia. A Quinta dos Carvalhais conta meia centena de hectares de vinha ladeados por floresta.
As uvas aqui plantadas destinam-se aos topos de gama da quinta. Os vinhos de maior volume resultam de parcerias estabelecidas com centenas de pequenos viticultores do Dão. É praticamente impossível estar a ir à vinha dos 450 viticultores. Isto é uma região em que a propriedade é muito minifúndio, não é? É um minifúndio. De maneira que apostamos em comprar qualidade e tentamos convencer o viticultor que nos tem que entregar qualidade, senão é penalizado em termos de custos, de preço da uva. Portanto, os vossos fornecedores já sabem que vocês têm esse rigor. Somos exigentes. Como é que eles reagiram a essa alteração, a essa grande modificação? Reagiram bem, porque é até melhor do que estava à espera. Eles depois também, o viticultor por natureza tem amor próprio, gosta daquilo que faz e fica envergonhado se por acaso chega cá e a uva tem más condições ou tem baixo grau ou assim uma coisa. Aquilo é uma questão de amor próprio, de fazer bem. Esta coisa da vinha e da agricultura está muito dentro de todos nós e é uma coisa que às vezes é dificilmente explicável. No Dão, a Sograp conta 3 gamas de vinho. A gama de quinta representa o topo e um posicionamento no mercado também diferente. Quinta dos Carvalhais optou por um posicionamento estratégico que é, no nosso entender, muito interessante. O vinho é consumido por pessoas e, portanto, temos que, obviamente, chegar mais perto das pessoas. Uma das formas que nós consideramos que nos ajuda a chegar à casa das pessoas é o posicionamento que a marca agora está a adoptar ao nível de uma associação muito forte a tudo o que é elegante. Os vinhos do Dão sempre foram considerados vinhos elegantes, enquanto que um vinho do Douro terá outros descritores. O descritor clássico dos vinhos do Dão começa sempre por ser a elegância. Portanto, nós decidimos associar a Quinta dos Carvalhais a tudo o que tem a ver com a elegância, com a sofisticação, com o trendy, com a moda, com o design. Portanto, associar a marca a determinados, sejam criadores, sejam designers, enfim, tirar um bocadinho a marca só do vinho, do mundo do vinho fechado propriamente dito e levá-lo a outros sectores. E por isso mesmo, por exemplo, estamos presentes em outras lojas que não as lojas clássicas de vinho. Temos lojas que são lojas de decoração a quererem vender Quinta dos Carvalhais, também porque o próprio packaging, a própria imagem das garrafas e da marca é muito atrativa. As cores que utiliza, o preto, o dourado, o formato da garrafa propriamente dito são elementos muito atrativos e, portanto, eu acho que a presença em locais disruptivos que procuram dar uma novidade e o facto de termos a gama de Quinta dos Carvalhais disponível em outros locais que não as lojas clássicas de vinho ajudam também a chegar a mais consumidores em momentos, como mais uma vez, conforme tínhamos dito anteriormente, em momentos diferentes e desta forma posicionar o Dão, não só a Quinta dos Carvalhais, mas o próprio Dão, num patamar um bocadinho mais sofisticado. Nesta adega estagiam os vinhos de Carvalhais que obrigam a um estágio mais prolongado. Começando pelo de maior volume, é o Grão Vasco, que atinge milhões de garrafas e que é obtido através das uvas que compramos aos viticultores, que estão a nós associados. E depois, além desse vinho de grande volume, há os vinhos da gama de Carvalhais que começam no Duque de Viseu, que o Duque de Viseu é o único que não é 100% uvas aqui da Quinta, mas é de alguns viticultores mais selecionados que nós temos. E depois há a gama da Quinta, propriamente dita, só com uvas da Quinta, que depois se estende por uma vasta gama. Alguns destes vinhos estão aqui nestas pipas, não é? Que nós vamos provar. Exatamente. Então, por exemplo, nesta que temos aqui, está o vinho de 2006, aliás, que é o Alfrocheiro. O Alfrocheiro, que foi um ano muito bom para o Alfrocheiro, 2007. Sabe que isto, cada ano tem a sua casta. Claro, claro. O Alfrocheiro é assim um bocadinho aneiro. Não é todos os anos que ele se dá bem, mas em 2006 deu-se muito bem. Foi a melhor casta, atingiu uma maturação fantástica. E está aqui a estagiar. Está aqui a estagiar, normalmente estão 12 meses, 12, 13 meses. Além dos vinhos de mesa, no Dão a Sograp aposta ainda em espumantes com 3 anos de estágio. Sempre achei que aqui a região do Dão tinha boas características para fazer um bom espumante. É um espumante de quinta, portanto, um espumante feito em pequenas quantidades, à base de Touriga Nacional e de encruzado.
e que depois se mantém sobre as borras cerca de 3 anos, portanto com evolução. Tem tido uma recepção fantástica. É realmente muito elegante, não é? É, e complexo, etc. Para completar a montra de vinhos, sobra um colheita tardia. O último nasceu no final da vindima de 1995, mas está para breve uma novidade. A colheita tardia é um vinho muito difícil de fazer porque é feito com a chamada podridão nobre, e essa podridão nobre nem sempre é nobre. Às vezes não é nada nobre e muitas vezes dá para torto e não dá origem a um vinho que se considera com características de vinho de colheita tardia. Mas, entretanto, plantámos uma vinha com a casta, que é uma casta autorizada aqui no Dão, que é o Semillon, apesar de não ser portuguesa, e que se dá muito bem para esse tipo de vinho. É uma uva que apodrece muito bem, nobremente, e que este ano se fez e que está a correr muito bem, ainda está em fermentação, foi colhida há 15 dias, está em fermentação e estou com muitas esperanças disso. Portanto, isso agora só para o ano? Só para o ano, talvez. O último que vocês fizeram já foi há muitos anos. Foi em 95. O colheita tardia da Quinta dos Carvalhais terá, no entanto, uma produção limitada. Um painel de vinhos e uma conversa amena sobre cada escolha. Esta prova dos dois junta Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da revista Blue Wine e responsável pela essência do vinho, e Luís Costa, editor da Blue Wine e coordenador do programa A Hora de Baco. Não, aqui estamos perante 3 vinhos que podem todos eles fazer parte da ceia de Natal. Verdade. Podemos começar por aquele que tem que ser o inicial, forçosamente, um vinho branco, neste caso um vinho branco sui generis e muito especial da região dos vinhos verdes. Exatamente, um alvarinho feito pelo Dirk Niapor e pelo António Luís Cerdeiro, 2 grandes nomes. 2 grandes nomes, um da região dos vinhos verdes e concretamente Melgaço, do Alvarinho, e outro, um grande nome do vinho português e concretamente do Douro. Estabelecendo aqui uma aliança para um vinho muito peculiar, que já passou no painel da nossa revista, da Blue Wine. Aliás, como todos estes 3 vinhos que vamos hoje desfrutar dele. Que foi um vinho que nos surpreendeu, mas foi um vinho que nós destacamos agora na revista como um vinho para guardar, dado ao potencial de longevidade que este vinho tem. Aliás, isso não será exclusivo deste vinho, mas é uma marca deste produtor. Exatamente. O Soalheiro tem feito, ao longo destes últimos anos, vinhos brancos, da casta Alvarinho, da região dos vinhos verdes, com uma capacidade de longevidade extraordinária. Como já comprovamos há pouco tempo. Nós fizemos ainda há pouco tempo. Uma prova em que o Soalheiro saiu bastante destacado e com vinhos que já na altura, quando provamos, tinham mais de 10 anos. Este vinho tem um nariz fora de série. Tem um nariz fora de série. Tem um toque mineral, não é? Que lhe dá uma personalidade muito própria. E também a fruta tropical. E na boca, com bastante corpo. Com bastante corpo. Com uma estrutura simultaneamente aliada a uma frescura que lhe é dada por esse tom mineral. Uma acidez muito equilibrada. Uma acidez equilibradíssima. Portanto, é um vinho, para além de ser muito bem feito, muito presenteiro. Este vinho foi fermentado durante 4 meses, a baixas temperaturas. Ou seja, também no vinho fazer as coisas com tempo e devagar normalmente dá bom resultado, não é? Nota-se. Luís, passamos então agora a um vinho tinto, altamente recomendado recentemente na revista Blue Wine. Com uma excelente pontuação, se a memória não me atraiçoa, 17,5. Do produtor Ferro Jorge. Exatamente, Terra do Sado. Exatamente, S de Sobranas, de 2004. Terra do Sado, curiosamente, embora a produção fique claramente no Alentejo, em termos geográficos, fica meio centenar de quilómetros de Beja, em linha reta, e todavia já é Terras do Sado, que levanta também a questão das delimitações das regiões demarcadas em Portugal. Enfim, mas isso se calhar são contas para outro rosário, não vale a pena estarmos agora aqui a perder tempo com isso. Quem faz este vinho é Paulo Laureano. Nariz fabuloso. Utilizou duas castas, a Trincadeira e o Alicante Boucher, que são 2 castas que ele gosta muito de trabalhar, como sabemos. Provavelmente as suas castas preferidas. Tem um nariz muito intenso, uma concentração também
muito boa. O nariz é fabuloso. Aliás, é daqueles vinhos em que o nariz já indicia grande parte daquilo que o vinho promete dar a quem o consome. E este vinho é claramente um vinho de enorme prazer. Muita fruta madura, notas florais. Um vinho globalmente muito bem feito. Percebe-se no nariz, muito agradável. Os taninos estão muito bem trabalhados. Muito bem trabalhados. Estão bem trabalhados que o tempo ainda os há de trabalhar mais. Ou seja, sim, é um vinho que pode-se guardar. De um vinho claramente para guardar, para crescer ainda nos próximos anos, para amaciar um pouco mais. Pode-se beber já. Pode-se beber já, aliás é um vinho... se pudesse optar por guardar algumas destas garrafas, um vinho de 2004. De qualquer maneira, acho que mesmo agora para o Natal era um vinho que nós podíamos também tê-lo à mesa durante a ceia de Natal. Há uma nota que merece ser sublinhada neste vinho, até por ser um vinho na prática do Alentejo, embora ali na fronteira, e que tem a ver com a presença da madeira. A madeira é um elemento fundamental na elaboração de um grande vinho tinto, nomeadamente, embora também haja brancos estagiados em madeira, em carvalho francês designadamente. E este teve um estágio de 18 meses. Percebe-se aqui a madeira, mas é uma madeira solene, é uma madeira solene e fina ao mesmo tempo. Não é uma madeira que entrou aqui, enfim, a toda a velocidade e com toda a força, só para arredondar o vinho, adocicá-lo de algum modo e torná-lo enjoativo, como às vezes se percebe em vinhos que não são tão bem feitos quanto isso, e depois a madeira está ali muito para disfarçar as lacunas do vinho. Aqui a madeira está como deve estar. Aqui a madeira está como normalmente está num grande vinho, a dar-lhe personalidade e a dar-lhe um aspecto global e uma percepção global ao consumidor que o torna de facto distinto e que o torna elegante. Convém dizer que estamos a fazer esta prova dos dois, prova de tabaco, no restaurante comercial do Palácio da Bolsa, no Porto, e por isso, para o vinho do Porto que vamos beber de seguida, o chefe deste restaurante preparou-nos uma sobremesa. O Ricardo Jones, o chefe Ricardo Jones preparou-nos um crumble de maçã com gelado de baunilha. Então vamos lá experimentar um vinho do Porto. Achas que esse vinho do Porto em especial é adequado especialmente adequado a esta sobremesa que nos foi preparada pelo chefe Ricardo Jones? Eu acho que sim. Por ser um Tawny, ainda não falámos de que vinho se trata. É um Tawny, não é? É um Tawny, é um lote com 8 anos. Um lote, ou seja, para descodificar, para espectadores menos atentos ou menos conhecedores, é um vinho do Porto que resulta da mistura de vinhos do Porto de diferentes idades ou colheitas. Aliás, eu acho que aqui está um pouco a arte de fazer vinho do Porto. A essência do vinho do Porto é o lote, não é? Exatamente. É um vinho do Porto com uma frescura que, penso eu, se adequa muito bem a esta sobremesa que nos foi preparada. Exatamente. Com uma dominância de frutos tropicais, com uma base que é a maçã e depois com um gelado de baunilha, creio eu. Este vinho é capaz mesmo de funcionar muito bem com esta sobremesa em particular, embora seja um vinho globalmente, funcionará bem com qualquer sobremesa. Mas também poderia ser a entrada da nossa ceia natalícia, não te parece? Sem dúvida. Com um foie ou um vol au vin. Vale a pena deixar esta mensagem de que o vinho do Porto também é um vinho versátil. Sem dúvida, sem dúvida. Até há quem hoje já o utilize noutro tipo de harmonizações mais arrojadas, não? E também não nos devemos esquecer das temperaturas. Aliás, estes vinhos, com o grau alcoólico que têm, entre os 19 e os 20 graus, devem ser servidos a umas temperaturas mais baixas que um vinho tinto, por exemplo, porque senão só nos vai sair o álcool. E teremos um partido diferente do vinho que de outra maneira não conseguiríamos, não é? Parece-me que este vinho do Porto é excelente para desmistificar o vinho do Porto, quer porque a sua estética, a sua garrafa, a sua apresentação é um pouco mais arrojada e mais jovial do que é hábito no vinho do Porto, quer porque ele próprio parece-me representar um estilo de vinho do Porto, e neste caso de Tawny em particular, que é um estilo também ele
fora dessa lógica mais pesada de vinho do Porto. Eu acho que acompanha muito a própria garrafa. É um vinho fresco, é um vinho do Porto especialmente fresco. E de alguma maneira também com um estilo mais jovem, um estilo moderno, mais sofisticado, podemos chamar, como uma própria embalagem. É um vinho do Porto bem interessante, bem curioso, e pelo que me recordo também na Blue Wine elegemos-lo como uma boa compra, o que quer dizer que tem um preço absolutamente adequado àquilo que tem para apresentar e oferecer aos consumidores. Exatamente. Ou seja, um bom vinho para a ceia de Natal, quer para abrir, quer para fechar esta noite tão especial que está agora a aproximar-se, em que todos poderemos brindar com este ou com outros vinhos, mas sabemos que o vinho do Porto é uma presença regular e fundamental e indispensável na ceia dos portugueses. Lá estará este vinho do Porto connosco também. Nuno, um bom Natal. Um bom Natal para ti, para todos os nossos espectadores. Exatamente. E já agora para os leitores da Blue Wine. Exatamente. Depois de Matosinhos e Aveiro, a cadeia Wine O'Clock abriu uma nova loja na zona das Amoreiras, em Lisboa. O espaço, de 2 pisos, pretende aliar a uma vasta montra de vinhos e produtos gourmet, eventos que aproximem consumidores e produtores. Apesar de ser uma garrafeira com um leque de oferta realmente subejamente grande e que nós queremos dimensionar de uma forma, ou seja, dar o máximo oferta ao tipo de cliente, é uma loja de eventos também, portanto é uma loja que nós queremos que o público que frequenta este tipo de loja não seja somente uma loja de venda, ou seja, é um sítio realmente onde as pessoas podem degustar grande parte dos produtos que nós temos à venda. Temos algumas rúbricas ao encontro daquilo que se tem vindo a fazer nas outras lojas também de Matosinhos e Aveiro. Portanto, temos uma rúbrica de sempre, de quarta-feira, em que convidamos uma personalidade que poderá ser do vinho ou não, mas que normalmente tem sido nestes últimos eventos que fizemos, onde juntamos com um grupo de clientes que queiram confirmar a sua presença nessa prova e falando abertamente sobre tudo sobre o vinho e sobre realmente a experiência que tomamos nesse dia com um determinado produto que é feito à prova cega e que no fundo depois acabamos por tirar cada um as suas ilações e desfrutar de um momento único em termos dessa prova. Aos sábados também normalmente fazemos sempre apresentações com determinadas marcas, ou seja, damos a oportunidade aos nossos parceiros e colaboradores, em termos de pessoas que estejam ligadas ao vinho, fazer aqui também as suas apresentações ou de colheitas novas ou de produtos recentes no mercado, para que também o nosso público também tenha conhecimento realmente e esteja atento realmente às grandes novidades do mercado. Entre vinhos nacionais e estrangeiros, uma das preocupações desta loja em Lisboa está relacionada com os preços. Dentro do sortido que temos e que já realmente são 2.600 referências e com a possibilidade de, alterando algumas ou acrescendo realmente àquilo que vai nos aparecendo em termos de oferta, é dar também a possibilidade ao grande público a ter realmente um espaço que realmente cuida bem dos vinhos, mas que os apresenta de uma forma, ou seja, mais acessíveis em termos de preço. Que se calhar grande parte da impossibilidade nos últimos tempos em relação à comercialização do vinho em Portugal foi realmente algumas fasquias de preços que se atingiram. Nós aqui queremos combater um pouquinho isso, ou seja, que o leque seja mais aberto e seja mais variado. É claro que existe nesta loja preços desde os 2 até aos 3.000 euros, mas enquadra-se perfeitamente num sortido variado de vinhos, onde as pessoas, cada um poderá desfrutar de grandes marcas de vinhos. O grupo Wine O'Clock prepara, entretanto, a abertura de uma nova loja em Lisboa, no Jardim do Tabaco, dedicada em exclusivo ao vinho do Porto. É um projeto diferente e será, porventura, o primeiro diferente de todas as lojas que abriram do grupo. Ou seja, aqui nas Amoreiras estamos a falar de um Wine O'Clock clássico, uma loja com a dimensão igual e da mesma de Matosinhos, identicamente ligada também à loja de Aveiro. O futuro projeto passará por um projeto arrojado em termos do que será o Wine O'Clock Porto Wine. É um projeto em que o conceito vai ser subejamente ligado ao vinho do Porto e que terá um espaço em Lisboa onde será realmente algo de agrado
porventura daqueles que nos visitam, portanto, principalmente virado para um mercado de pessoas que visitem o nosso país e principalmente Lisboa, porque grande parte dos visitantes que vêm a Lisboa nem todos têm a oportunidade de visitar a cidade do Porto e terão, porventura, à sua disponibilidade um espaço enorme com o que será uma réplica das caves de vinho do Porto em Lisboa. Portanto, uma garrafeira dedicada só aos vinhos do Porto. Só aos vinhos do Porto, não somente garrafeira, mas um espaço de culto com toda a explicação do que é a história do vinho do Porto, com, portanto, espaços também de degustação para esse tipo de produtos e os diferentes tipos do Porto que existem e, fundamentalmente, também uma grande variedade em que é o mundo do vinho do Porto em termos das grandes marcas. A nova Wine O'Clock de Lisboa, dedicada ao vinho do Porto, deve abrir portas durante os primeiros meses do próximo ano. No final do programa de hoje, regresso à Quinta dos Carvalhais, onde daqui a pouco me vou deliciar com um cabrito assado no forno à maneira tradicional que está mesmo a sair. Agora, já à mesa, antes de comer o tal cabritinho que veio diretamente do forno de lenha, vou-me deliciar com uma sopa de castanhas com cogumelos, que também é tempo deles. Para acompanhar, um vinho tinto aqui da Quinta dos Carvalhais, um vinho fantástico, um vinho pleno de aromas, um vinho muito elegante, produzido a partir de uma das grandes castas aqui do Dão. Um vinho único, de que foram produzidas muito poucas garrafas e que vai fazer companhia perfeita quer à sopa de castanhas, quer ao cabritinho assado no forno. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.